uma mão segurando um diamante, simbolizando os tesouros do rei. E quem são esses tesouros? As crianças, né? As crianças são os tesouros do rei. As crianças são diamantes, esses tesouros precisam ser resgatados para o rei diariamente. E é exatamente isso que o livro vai dizer. Ele vai dizer que as crianças, elas elas são diamantes a serem lapidados. Porém, esses diamantes têm sido roubados, têm sido pegos por outras pessoas malignas, que é um plano de Satanás para lapidar mesmo para o mal. Então, o clamor do livro, que ele fala, e ore comigo, vamos resgatar os diamantes, porque eles são tesouros do rei, né? E é a ele que nós temos que reportar esses diamantes. Mas por que as crianças, né? O que tem de tão importante em uma criança? As crianças, elas são a igreja de hoje e de amanhã, né? Então, a criança, ela é a igreja de hoje e de amanhã também. E uma criança representa uma geração que se inicia. E eu vou ler aqui um trecho do livro Diamantes do Brasil. O profeta está dizendo o seguinte: nós sabemos que a missão absoluta de Moloque é destruir as famílias, ou o que delas resta. Ele procura corromper o inocente e devorar os diamantes. Jezabel está terrivelmente com medo dessa última geração. Ela sabe que se for permitido a eles crescer em maturidade, eles a levarão à morte, né? Então, existe um plano muito específico das trevas de destruição das famílias, de destruição dos inocentes, dos diamantes, das crianças. Porque se isso de fato acontece, nós temos uma geração que cresce imatura, sem o conhecimento de Deus. Mas se a gente tem uma geração dos últimos dias, e nós estamos vivendo nos últimos dias, uma geração madura que cresce em maturidade, em fé, entendendo o tempo em que estão, isso é uma grande ameaça para o inferno, tá? Então, existe uma investida muito grande nas crianças, e principalmente agora, porque nós estamos nos fins dos tempos. Nós não sabemos data, quanto tempo ainda vai levar, mas nós não temos dúvidas que nós estamos no final. E uma geração é algo muito importante, Satanás sabe disso. Foi o que eu preguei a última vez, né? Quando desconfiaram que iria nascer alguém para libertar o povo de Israel, qual que foi a ordem? Matem todas as crianças. Quando desconfiaram que ia nascer alguém, o Messias, qual foi a ordem? Matem todas as crianças. E agora nós estamos vivendo o fim dos tempos de uma geração que tem a possibilidade de crescer em maturidade, e a ordem do inferno é: matem as crianças. Por isso que estamos vendo de forma tão recorrente tanto ataque às crianças, principalmente no que tange às ideologias. E por isso que nós estamos vendo também tanto bombardeio contra a família, para trazer desestabilidade ali naquele meio familiar, porque uma família uma família segura, uma família forte, na verdade, é uma criança segura. Né? Se nós temos uma família forte, nós temos uma criança protegida. Eu poderia ficar aqui citando para vocês todos os planos, e quem lê o livro vai entender exatamente como que as trevas, elas são organizadas, essa marcha das trevas, do maligno, é uma marcha organizada. E eles vão até o fim, e eles não estão brincando. E eu poderia ficar citando aqui tantas coisas que vêm para afligir as crianças. E o livro fala, né, da questão do aborto, que ele vê isso,
crianças sendo atacadas ali, dentro da barriga da mãe, né? Ou seja, nós não queremos nem que nasça mais. Já está querendo impedir o nascimento, nem nasça mais. E se nascer, nós temos aí diversas demandas. Nós temos abusos, nós temos o tráfico humano, né? O tráfico infantil. Ele vai envolver tanto a exploração sexual, quanto a exploração do trabalho, quanto a adoção ilegal e quanto tráfico de órgãos. E é uma indústria que está crescendo, é uma indústria não, gente, é um crime que está crescendo mais do que o tráfico de drogas. Está em crescimento maior que o tráfico de drogas. Por quê? Uma criança, você vende ela 10 vezes no mesmo dia. A droga não, você usa, acabou, ela acaba. Então é muito caro e está em crescimento. E por que o filme, né, você já deve estar sabendo o motivo do filme ter tanta resistência para não chegar às pessoas? Porque quem está atrás disso não são pessoas pequenas, né, ou desorientadas. São pessoas que estão em altos cargos, que estão assumindo posições altas, onde você olha e fala assim, nunca que quem está nessa organização iria ser parte disso. Infelizmente está. Não sei quem aqui já assistiu Anjos do Sol. É um filme que também aborda a exploração sexual de crianças no Brasil, um filme, inclusive, bem tenso, assim. Eles tentando realizar o resgate das crianças e quem está envolvido no processo? Até pessoas dentro da Polícia Federal. Políticos da cidade. Então, a gente está falando de algo, assim, que gera muito dinheiro e que quem está envolvido são pessoas do alto escalão. Temos, então, essa demanda, temos a demanda do aborto, temos a demanda, gente, de muitas crianças nesse exato momento em suas próprias casas, sendo violentadas, sendo abusadas, ou não, sendo simplesmente deixados à derivas pela modernidade, de pai e mãe que não consegue mais ser pai e mãe. E onde eles precisam empurrar a criança para as instituições operacionais para criá-los e passar os valores, os princípios. Então, nós temos muitas causas, né? E como que a igreja, ela pode estar envolvida hoje? Quando eu assisti o filme, quando terminou o filme, terminou com aquele sentimento assim, precisamos clamar pelas crianças, precisamos interceder pelas crianças. Isso é algo assim de muita urgência, nós precisamos fazer isso. E quando o filme acaba, eles pedem para você esperar um pouquinho, uns 2 minutos, que o ator Jim, ele dá um recado. E aí ele fala sobre a causa. E aí, quando acabou mesmo, eu fiquei paralisada, assim. E eu falei assim, meu Deus, a gente precisa interceder pelas crianças. E na mesma hora, levantou um rapaz lá atrás, no cinema, e falou assim, ô gente, eu olhei para trás, assim, naquele susto, né, o filme todo assim, de repente um cara, ô gente, eu falei, meu Deus, quem que é? E o cara com a blusa escrito Yeshua, e falou assim, vamos levantar um clamor aqui por essas crianças, pelo resgate das crianças. E foi muito bacana que o cinema todo se levantou para clamar. Parecia que tinha muito crente lá, né? Porque o pessoal chorando, clamando em alta voz pelas crianças. E eu falei assim, uau, é isso mesmo, é isso mesmo. E como que a igreja pode se posicionar hoje? Primeiro, gente, nós precisamos, algo que nós trabalhamos muito aqui, né? E continuar trabalhando isso no fortalecimento da família. Você precisa trabalhar no fortalecimento da sua casa, né? Precisamos fortalecer as famílias, precisamos fortalecer os lares.
Oração pelos diamantes que o Senhor nos confiou. Antes de pegarmos causas, né, de crianças, nós precisamos de nos responsabilizar pelos diamantes que o Senhor nos confiou, seja seus filhos, sobrinhos, netos, alunos. O Senhor colocou crianças ao seu redor e você precisa se responsabilizar por esses diamantes, em oração, em percepção. E principalmente você, pai ou mãe, você necessita ter um posicionamento de intercessão diária pelos seus filhos. É diariamente interceder por eles, interceder pela mente, pelo coração deles, interceder diariamente pela vida, pela segurança deles. Oração, agora eu quero compartilhar alguns motivos de oração que o livro pede também. Oração pelos pais, isso foi muito forte. Pelos homens, pelos pais. Porque o autor vai dizer o seguinte: a primeira pessoa que Satanás toca é no homem, é no pai. Porque se ele tocar no homem, no pai, temos uma família desprotegida. Porque ele é o que protege, é ele que é o sacerdote. Então a primeira pessoa, a primeira figura é do homem, é do pai ser tocado. Né? Então nós precisamos de uma geração assim, de homens convictos que são sacerdotes da sua casa, que estão ali para proteger a sua família, proteger especificamente, principalmente de forma espiritual. Então Satanás vai tentar tocar nesses homens, né? Vai tentar tocar em pecados, em adultérios, em frieza espiritual, porque se ele tocar no protetor da família, ele tem uma família desprotegida. Então, o motivo de oração hoje são para os pais, para os homens. O segundo pedido de oração, que o livro ele vai fomentar muito, espírito de adoção, né? Nós precisamos orar isso pelas famílias, pela igreja, que haja esse espírito de adoção, de famílias que olhem para as crianças, que olhem para essa causa e desejem adotar. Oração e apoio pelo resgate das crianças do Brasil. Gente, eu não quis trazer dados, mas mais de 1 milhão de crianças no mundo inteiro desaparecem anualmente, todo ano. Mais de 1 milhão desaparecidos. E, infelizmente, não é tão fácil você ir atrás ou entrar nessa luta, entrar nessa causa. Eu estou conversando com duas mães, um caso me incomoda muito, que é do João Rafael Kowalski, do Paraná. Ele desapareceu já tem 10 anos, 10 anos. E é um descaso muito grande da cidade, da polícia federal, no caso dessa mãe, e é uma mãe que já está assim, sem forças. Já teve todos os indícios que foi uma adoção ilegal, mas não existe uma proatividade em se dedicar pelo caso. Uma outra mãe que eu conversei semana passada, a Karen, ela teve o filho sequestrado pelo genitor, levado para o Egito. Ela está sem contato com a criança, já tem mais de um ano, a criança só tem 3 anos. Ela está fazendo de tudo, ela vai na porta da Polícia Federal, a Polícia Federal só passa um número para ela ligar, e ela vem a público, fala: isso é um descaso, eu não aguento mais. Eu venho na Polícia Federal, eles me passam um número para eu ligar para não sei quem. Meu filho saiu daqui com documento falsificado por culpa deles. Então, de fato, essas mães lutam, e a gente sabe que é uma batalha espiritual também. Então, oração e apoio pelo resgate das crianças, né? E como que a gente pode fazer isso, né? Primeiro, orando como corpo responsável. Você, como corpo responsável, você precisa entender que isso é um plano de Satanás e que tem aumentado, principalmente nesses últimos dias. Independente se você convive com crianças ou não, isso é uma causa que nós precisamos orar como corpo. E um segundo ponto, que é onde
entra o desafio, né, que tem sido gerado no meu coração. E aí eu conto com a ajuda de vocês para entrar nesse desafio também e a gente desenvolver isso, que seria uma rede ativa de intercessão e apoio. O que seria essa rede? Um grupo mesmo de pessoas para estarmos intercedendo de forma contínua por essas crianças, por todas essas causas, de forma contínua. Não é assim, vamos nos encontrar um mês, vamos nos encontrar uma semana. Não, é todos os dias estarmos ligados em oração por isso. Precisamos de intercessões contínuas pelas crianças, tem que ser contínua. E a ideia era criar um grupo para trazer alimentos para esse grupo no sentido de informações, os pedidos de orações, atualizações e também de apoio. Apoio ao quê? Por exemplo, essas duas famílias, essas duas mães que eu estou conversando, seriam já um apoio para essa rede. Olha, gente, a gente tem duas causas reais, vamos estar apoiando em oração e apoiando de outras maneiras também. O que essas mães precisavam hoje? Uma precisava de uma vaquinha para pagar advogados egípcios lá, ela precisava. Vamos levantar um apoio financeiro também, entendeu? É um apoio no todo. Essa causa precisa do quê? Essa pessoa está precisando de mais divulgação nas redes sociais. Então, essa rede divulgaria, ajudaria nesse apoio. Só que esse é o micro, só que eu já estou pensando no macro. Eu penso numa rede que vai crescer, que não vai ser só aqui, que vai ter pessoas de outras igrejas e levar essas pautas de orações para entrar nas reuniões de orações das outras igrejas. Inclusive, todos esses pontos vão entrar na pauta de oração das reuniões aqui, às terças-feiras. Então, cada pessoa que entrasse nessa rede de apoio iria levar para a sua igreja local essa demanda de intercessão e de oração também. E a minha visão é que se expanda mais ainda, que entre pessoas até mesmo de outros estados, nesse movimento de intercessão contínua. E vai que uma pessoa lá do Paraná entrou, vou dar um exemplo, um advogado lá do Paraná entrou nessa rede de apoio, nessa rede de intercessão. E aí a gente fala do caso lá da mãe do João Kowalski, poxa, ela está aí no Paraná. Olha, eu estou aqui também, eu sou advogado, eu vou entrar em contato com ela e ver como que eu posso auxiliar. Então, a ideia é que essa rede cresça e que o Senhor traga mesmo essas pessoas. Deus, ele levanta homens, leão e mulheres leoas para o resgate dos tesouros do rei. É o que o livro ele vai falar muito do homem-leão, né? Que são aqueles que se levantam para resgatar os diamantes dos lugares mais vulneráveis. E essa rede estaria apoiando essas causas, estaria apoiando projetos. Estou conversando também, essas últimas semanas, foi uma semana que eu fiz muitos contatos com um casal de missionários que tem um projeto lá no Rio de Janeiro, que chama Marrila, que é voltado para o tráfico infantil, mais de 300 crianças já resgatadas, eles fazem um trabalho sensacional, e a ideia era apoiá-los. Eu conversei com ela essa semana, tá assim, Rebeca, a gente precisa de ter boas pessoas conosco para pensar no projeto. Quando ela fala conosco, né, lá, mas sentar, conversar, porque eles estão num lugar lá no Rio de Janeiro que a polícia não pode entrar, que não é a ocupação Elma. Polícia não entra, mal assistente social entra. Eu estou tentando entender como é que eles entraram e estão lá. E aí ela falou, nós entramos e agora? A gente precisa de estratégias. Né? Então, a gente precisa trazer a ideia dessa rede, é trazer esse apoio e trazer essa intercessão. Então, nos próximos dias, nas próximas semanas, vou estar amadurecendo isso. E se você quiser me ajudar com ideias, com organização, com a logística, entre em contato comigo e aí vou estar abrindo isso e a gente vai iniciar, né, essa rede e esse movimento de intercessão contínua pelas crianças e esse apoio também. Então, é um desafio que eu queria lançar para nós como igreja,
né, a começar, sim, de nós, nesse entendimento dessa urgência, na verdade, né? Existe essa urgência. O mal, ele não brinca. Porque ele sabe exatamente o que espera, né? O fim, eles sabem o que vai acontecer. E nós não podemos ficar distraídos, nós não podemos ficar aquém do que está acontecendo. Então é isso, eu queria trazer esse desafio, essa realidade. Eu aconselho todos a assistirem o filme para vocês conseguirem entender melhor a minha fala aqui. Eu acho que vai ilustrar muito bem. E é isso, irmãos. E entrando um entra, traz mais 3, e outro entra, traz mais 4, e vai entrando, e a gente vai crescendo, e as conexões vão sendo feitas, e crianças... A intercessão, gente, é o seguinte, tem um lugar que ninguém vai entrar, nem a Polícia Federal vai entrar, mas a oração, ela vai entrar. Então, nós precisamos entender que a maior arma que nós temos nas mãos é a intercessão, e a intercessão pode entrar em lugares escuros, né? Que ninguém vai conseguir entrar, mas a intercessão vai entrar. Vamos orar? Pai, nós queremos mais uma vez colocar essa causa diante do Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, a preciosidade das crianças, de uma geração que se inicia a partir delas. E nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos clamar. Nós queremos declarar o resgate desses tesouros que pertencem ao Senhor. Não pertencem a Satanás, pertencem ao Senhor. E nós clamamos, Senhor, pelo resgate dessas crianças, onde elas estiverem nesse momento, Pai, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Tantas crianças presas, vivendo em abusos, em violência. Nós oramos que elas sejam encontradas pelo Senhor, Pai. Sejam encontradas, sejam resgatadas, sejam saradas, Pai. Elas pertencem a Ti. Oramos nesse exato momento, Pai. Pedimos ao Senhor por misericórdia. Pedimos ao Senhor por estratégias. Nos dê estratégias. Nos ajude a desenvolver essa visão. Nos ajude a desenvolver esse planejamento. Mas nós queremos, Pai, nós queremos sim ser homens e mulheres que resgatem esses diamantes, esses tesouros que pertencem ao Senhor. A começar de nós, a começar da nossa família, do fortalecimento da nossa casa, do fortalecimento dos nossos filhos. E expandindo isso, Pai, expandindo. Esse exército é seu, Pai. As crianças pertencem ao Senhor. O Senhor mesmo disse: das crianças pertencem o reino pertence a elas, Pai. E nós clamamos isso ao Senhor, clamamos pelo resgate delas, Pai. Clamamos que essas orações entrem nos lugares mais sombrios, Pai, que existem hoje, e traga salvação, traga livramento, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oramos por isso, intercedemos por isso, e nós queremos estar nesse posto, Pai, de intercessão contínua por esta causa, intercessão contínua pelas crianças, intercessão contínua pelas famílias, pelos pais, pelo espírito de adoção. Queremos estar nessa intercessão contínua pela linha de frente, Pai, pelos projetos que estão em linha de frente, pela polícia que está em linha de frente. Nós queremos nos colocar nesse lugar, Pai, e pela Tua misericórdia, nos dê graça, Pai, nos dê graça para isso, nos dê força para isso, nos dê coragem para isso e nos dê visão para isso, Pai, no nome de Jesus. Eu oro aqui pelo coração de cada irmão meu, que o Senhor, que o Teu Espírito desperte cada coração aqui para essa causa, Pai. Não sou eu que posso fazer isso, é só o Seu Espírito que pode trazer e iluminar os olhos do entendimento de cada um aqui e se alertar para esta causa, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.